Darkwood é um jogo incrível. Esse é com certeza um dos jogos mais opressivos, solitários e imersivos que eu já joguei. Poucas experiências de terror realmente me afetam de forma que eu não consigo explicar completamente o que eu senti jogando, lendo ou assistindo aquilo. Esse jogo é uma das únicas mídias além de 28 Days Later, Threads ou Pathologic que me fez sentir como se o terror não se resumisse a ver bichos e criaturas assustadoras pulando na minha tela, mas sim o puro horror de imaginar eu mesmo vivenciando as situações onde os personagens dos filmes e desses jogos se encontram. É muito fácil colocar bonecos pulando e gritando alto na sua cara, em troca de alguns sustos artificiais, mas o que não é fácil é fazer o jogador se sentir inseguro com os próprios passos e qualquer barulho insignificante. Sentir que cada segundo do dia desperdiçado é algo que pode acabar na sua morte. Essa é a experiência Darkwood. Você está jogando um jogo difícil e injusto. Você não será guiado pela mão. Respeite a floresta, seja paciente, foque. Eu não preciso dizer muito mais além disso para mostrar qual tipo de jogo Darkwood é. Esse é um jogo que quer arrancar a sua pele e deixar a carcaça do seu corpo prontinha com sal grosso para os lobos. Mas então, qual a história desse mundo? Por que tudo é tão escuro? Por que tudo é tão sujo e miserável? Por que você continua tentando, mesmo sabendo que provavelmente nunca vai sair desse lugar? Darkwood tem uma narrativa extremamente críptica e não é um jogo para quem quer uma história fácil de digerir. A maioria dos eventos e momentos importantes da história são contados por meio de revistas, rumores, rabiscos e outros itens. Fora isso, environmental storytelling é muito abrangente. Grande parte dos personagens tem designs extremamente exóticos e bizarros. Você nunca tem certeza se dá para confiar de verdade neles. Cada um tem seus objetivos e a maioria não vai ter medo de te usar como fantoche. As pessoas mentem. O que eles não sabem é que você também é um dos mentirosos. O jogo se passa em uma floresta densa que tomou forma em algum período desconhecido. Tudo que você sabe é que não existe saída. Todas as direções foram tomadas por vinhas e raízes grossas, que simplesmente nunca acabam. Essas árvores não são comuns. Sempre que você as corta, elas crescem de volta antes mesmo de sequer caírem. O jogo começa com você no papel de um doutor misterioso, em busca de combustível para o seu gerador. Até que ele encontra um homem deitado com chapéu, sobretudo e cachecol velhos. O doutor então o leva para interrogatório em busca de uma única resposta: onde fica a saída deste inferno? Esse homem é conhecido como o Estranho. O protagonista, você. Depois de desmaiar em um pesadelo, você é levado por uma figura misteriosa para um lugar seguro. Essa pessoa tem um capacete derretido. Seu rosto e a máscara são um só. Ele usa uma túnica longa e seu único meio de comunicação é um pedaço de madeira queimada, que ele usa para escrever em seu braço. Este é o Mercador, um de seus únicos amigos verdadeiros. O jogo é dividido em 2 capítulos. O primeiro capítulo consiste de 3 áreas principais e uma secundária, que também é importante para a história principal. Tudo começa nos Campos Secos, uma área tutorial com o intuito de te apresentar as mecânicas básicas do jogo e te introduzir para a experiência. A segunda área é a Floresta Silenciosa. Aqui o jogo quer te mostrar a importância de gerenciar suas tarefas e seu tempo, já que ela introduz grande parte das missões e quests nesse ponto do jogo. A terceira e última área, os Bosques Antigos, são a preparação para o capítulo 2. Essa área muda completamente o playstyle e te transforma no verdadeiro sobrevivente, mas isso eu vou deixar para explicar depois. O seu objetivo é bem simples: recupere a chave que o doutor roubou de você e abra a porta numerada 21. Ela é a única saída. Essa é sua única chance. Não joga ela fora. O loop de gameplay é bem simples. De dia, você procura por suprimentos e cumpre missões. No fim da tarde, fortifica seu abrigo. E à noite, bom, você sobrevive. No seu abrigo você tem várias ferramentas que te ajudam na sobrevivência. Algumas delas são uma serra para cortar madeira e um fogão que solta um gás protetivo que te mantém seguro à noite. Os geradores precisam de combustível, caso você queira luzes, mas você também precisa de tábuas para barricar as janelas, e para isso você precisa cortar madeiras na serra, que também usa combustível. Você também pode usar móveis ao invés de tábuas nas janelas, mas esses armários e sofás não são indestrutíveis. Esse jogo não é o terror típico que dá medo só à noite.
O dia é curto e a noite se aproxima a cada segundo que passa. Só isso já é o suficiente para te deixar aflito e ansioso de um jeito bom. Esse jogo não é generoso, nem um dia seguro. O sistema de crafting é muito bem implementado, porque diferente de muitos jogos AAA atuais, Darkwood é feito para funcionar em cima do crafting, e não o contrário. Não pense que o crafting é algo opcional, você precisa dele para sobreviver. A seleção de itens que você pode craftar fora de um workshop é bem limitada, coisas como tochas, lockpicks e bandagens. Mas quando você usa uma mesa, você tem acesso a molotovs, armadilhas, machados, shotguns, pistolas, etc. Claro que você precisa melhorar a mesa com partes melhores para fazer esses últimos citados. Fora isso, você pode fazer upgrades nas suas armas e arrumar elas. Outra mecânica que é extremamente importante é a troca. Darkwood não tem um sistema monetário com tampas de garrafa e munição como em Fallout ou Metro. Na verdade é algo bem interessante se você pensar bem. O seu dinheiro é a sua reputação. Você ganha reputação sobrevivendo noites e vendendo coisas de valor. Tudo que você pode comprar com reputação, na verdade é só o que o personagem está disposto a te dar. Ele sabe que você vai ter que dar algumas coisas em troca para ele outra hora. Esses personagens sabem que quanto mais tempo você ficar vivo, mais coisas boas eles podem conseguir, porque ninguém tem coragem como você para explorar esses lugares abandonados, o que é bem interessante, já que isso faz com que você tecnicamente seja um mercador também. As skills sempre foram algo que eu ignorei bastante durante o jogo. Não faça isso. Elas são a diferença entre sua vida e a morte. Geralmente, a cada 2 skills você tem que escolher um trait negativo, que pode deixar sua visão pior ou fazer a estamina descer mais rápido. Para você conseguir skills, você precisa coletar esses cogumelos vermelhos ou então matar inimigos avançados para conseguir essa carne estranha. Depois disso, você vai num fogão e transforma em metanfetamina, eu acho. E depois que você enche a seringa, o Environment Storytelling é bem competente. Em lugares diferentes, o jogo te mostra que se trancar com móveis não é uma boa estratégia, e que isso só vai acabar te matando. Ou então, conforme você vai adentrando mais fundo na floresta, as armadilhas começam a ficar cada vez mais escondidas em grama e musgo, mostrando que não tem pessoas passando por essas áreas por meses ou até anos. O seu mapa é extremamente simples. O único jeito de se localizar é por meio de pontos de referência, e isso só reforça o quão injusto o jogo é. O jornal é a sua posse mais valiosa. Use-o. Ele é extremamente útil para se encontrar no jogo e avançar na história, e saber o que fazer para avançar em certas missões. Além de ter vários comentários e pensamentos do seu personagem. Esse jogo tem muito conteúdo, e a maioria dele é extremamente fácil de deixar passar batido. Além disso, se você não usar o jornal, é bem capaz que você nem lembre que pegou uma quest com um personagem específico, e por causa disso, você acaba completando outra quest que deixa o primeiro cara irritado, e aí ele vem e te atrapalha de alguma forma. Toda ação nesse jogo tem uma consequência, então pensa bem em quem você quer irritar. As 2 primeiras áreas desse jogo são bem fáceis. Elas só servem como introdução, mas a partir da última área do capítulo 1, a coisa começa a piorar. O jogo espera que você mude completamente o jeito que você joga, e se você não se adaptar, você vai morrer, simples assim. Isso é uma noite típica nas 2 primeiras áreas. E isso é uma noite típica a partir das áreas finais.
Darkwood tem uma mistura bem interessante e única de pixel art serrilhada com elementos de realismo. Tudo tem uma cara nostálgica, realista e ao mesmo tempo falsa, que ajuda a criar a ambientação do jogo muito bem. As cores mortas são muito boas para destacar cores mais fortes, de outras coisas como fogo e sangue. O horror corporal é bem comum, e o elemento dos fungos e a madeira aparentarem ser a causa do que aconteceu nesse mundo são muito interessantes. Os personagens importantes são bem únicos e você consegue ter mais ou menos uma ideia de como eles são antes mesmo deles sequer falarem uma palavra. Os efeitos de fumaça, sombras e iluminação são extremamente polidos e bem feitos. Quanto mais você adentra na floresta, mais coisas horríveis você vê. Isso realmente ajuda a passar a sensação de que você está cada vez ficando mais louco ou que você está cada vez mais adentrando em lugares onde não devia. Se tem uma coisa que esse jogo faz bem, são os sons. Sons de passos, sons de tiro, som da respiração dos bichos. Tudo é bem feito e muito atmosférico. Às vezes à noite, você escuta passos dentro do seu abrigo, ou uma porta rangendo ao abrir. Ouvir nesse jogo é algo chave. Você nunca vai esperar seus inimigos se aproximando, se você não aguçar seus sentidos. O mesmo vale para eles. Eles ouvem todos os barulhos que você faz, então o silêncio da sua parte é algo desejável. As músicas são pesadas e te deixam na beirada da cadeira, de tanto cagaço. Algumas te deixam desconfortável sem saber o que você pode encontrar ali. E algumas te trazem conforto depois de uma situação horrível. Falando em desconforto, Darkwood utiliza de vários métodos para fazer você sentir com medo sem saber porquê. A verdade é que você sabe que tem criaturas que querem te matar por aí, então por que Darkwood é competente em fazer terror? Isso é algo difícil de dizer, já que terror é algo subjetivo, mas eu consigo pelo menos apontar as coisas que mais me afetaram enquanto eu jogava. Primeiro de tudo, a sua visão é um ângulo cônico, e tudo que está atrás dele é escuro. Isso ajuda a construir uma sensação de temor, e sentir que a todo momento pode ter algo atrás de você. Outro aspecto que ajuda nisso é a fragilidade do seu personagem. Os inimigos não precisam de muito esforço para te matar. Some isso ao fato de toda a arma melee quebrar e demorar um tempo para carregar o ataque, munição ser escassa e o seu personagem se cansar muito fácil, e você começa a se sentir como uma presa bem rápido. Muitos dizem que o maior medo de todos é o medo do desconhecido, o medo de encarar aquilo que você não tem ideia de como enfrentar. Esse jogo bota isso à prova caso você jogue completamente clueless. Foi justamente por isso que eu coloquei um aviso de spoilers no começo. Esse jogo não é a mesma coisa depois que você já sabe o que esperar. Os inimigos geralmente são introduzidos de formas super inesperadas, e sem nem mais nem menos, você tem que descobrir qual é o método mais eficiente para lutar contra eles. Isso sempre me deixou aflito quando eu vi um bicho novo. À noite é comum eventos acontecerem. Eles podem ser desde coisas simples como besouros criando uma gosma tóxica, que te dá dano caso você pise nela, até móveis serem puxados para fora da posição onde você colocou eles. E é aí que vem outra coisa que dá medo em Darkwood: a imprevisibilidade. Toda a jornada desse jogo é algo muito incrível. Desde o começo, quando você se escondia no canto com medo do que podia ter lá fora, ou saía por aí como se fosse um objeto indesejado, uma espécie de bactéria ou doença para a floresta. O jogo inteiro você ouve e lê esses avisos falando que se você adentrar na floresta mais fundo, você vai ser reivindicado por ela. Indiretamente durante o jogo você acaba se tornando um com a floresta. Você tem ela na palma da sua mão. Você se torna um sobrevivente de verdade e finalmente começa a aceitar a morte. Você consegue saber exatamente como esse lugar funciona, saber como lutar com essas criaturas. E depois de muito esforço, você consegue. Você finalmente sai da floresta.
Muitos jogos escolhem entre um final ruim ou um final bom para concluir suas histórias. Mas na minha opinião, as histórias com o melhor final são essas, com o final agridoce. Esse final é uma montanha-russa de emoções, e eu sinceramente não teria palavras para descrever a sensação de chegar aqui depois de sofrer tanto. O seu personagem finalmente encontra a paz depois de dias ou meses de sofrimento, só pra você descobrir logo depois que é uma alucinação dele. Extremamente cansado, sem esperanças, caído no chão de exaustão após perceber que as árvores se estendem além do horizonte, você morre. Muitas pessoas morreram para que você saísse desse lugar, e no final tudo isso não serviu pra nada. Mas isso é bom. Viver naquele inferno seria a alternativa ruim. Viver sem nada, sem ninguém, sozinho em um mundo tomado por madeira e nada mais, com criaturas e demônios te seguindo a todo momento. O quê? Você realmente achou que eu ia desistir assim? Darkwood foi feito por desenvolvedores poloneses independentes. Esses caras são fodas e merecem todo o apoio possível. Eles lançaram a versão do jogo no Pirate Bay pra quem não podia pagar, além de doar por uma semana inteira todos os lucros com compras do jogo, pra quem mais precisa na Ucrânia. Eles realmente fizeram esse jogo por amor, então se você pretende jogar ele, eu recomendo você comprar. Eu tô de olho em qualquer coisa que eles fizerem daqui pra frente. Darkwood é um jogo que tem alma, e isso precisa ser reconhecido.